Graça e paz, amém, irmãos? Glória a Deus. Estamos aqui nessa noite, no culto de oração. Vai ser muita bênção de Deus na nossa vida, porque estar na casa de Deus é o melhor lugar que você pode estar, é na casa de Deus. Por que é o melhor lugar? Porque na casa de Deus você vai receber orientações dele. E a partir do momento que você recebe orientações, orientação de Deus, você sai daqui muito melhor do que você entrou. É por isso que Davi, ele falou no livro do Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Então a alegria de Davi não era o seu reino, não era a sua posição, mas a alegria de Davi era a alegria de estar na casa de Deus. E é por isso que eu convido você agora, você também que está nos acompanhando agora pelo Facebook, e mais tarde vai nos acompanhar também através do YouTuber. Então convidamos você para estar também acompanhando conosco e abrindo a sua Bíblia, mesmo na sua casa, você aqui na igreja, e você na sua casa abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo 111, vamos abrir as nossas Bíblias, no Salmo 111, versículo de número 1, abra a sua Bíblia, no livro dos Salmos, capítulo de número 111, verso de número 1, vamos abrir as nossas Bíblias, e vamos ler aqui esse verso, apenas o verso de número 1, Salmo 111, verso 1, abra a sua Bíblia, e é muito bom a gente retornar aos cultos aqui, para adorar a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, verso 1 diz assim, no Salmo 111, verso 1, todos acharam? Amém? Diz assim: louvai ao Senhor de todo o coração, darei graças ao Senhor no concílio dos retos e na congregação. Vamos orar, vamos falar com Ele. Você tem essa oportunidade de estar falando com Ele. Vamos orar, vamos falar com Ele. Fala com Ele nessa noite. Abra o seu coração, porque você tem esse direito. Deus te deu esse direito, que outrora não tinha. Outrora era só o sacerdote que entrava, mas você hoje tem o direito de estar no átrio, e você tem o direito de estar no Santo do Santo, né? O véu foi rasgado, e você tem livre acesso ao Pai nessa noite. Então você pode buscar a Ele, pode falar com Ele, pode orar, clamar a Ele, glorificar a Ele, exaltar a Ele, abrir o seu coração e falar com Ele. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós temos a oportunidade de estar na sua casa. Senhor, como isso tem sido raríssimo, e nós estamos aqui para, ó Deus, ter e também, ó Deus, fazer uso dessa oportunidade, com muita alegria no nosso coração, com muita felicidade, e é por isso, Senhor, que nós estamos aqui, e queremos alegrar o nosso coração, porque o coração do Senhor alegra também, de ver a gente tendo essa oportunidade, e também fazer uso dela com muita alegria. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, e pedimos que o Senhor esteja nos abençoando. Não deixa a gente sair daqui, Senhor, do mesmo jeito que nós entramos, mas que possamos sair daqui diferente, com uma palavra do Senhor no nosso coração, e que possamos sair daqui, ó Deus, dentro de um propósito do Senhor, e que o Senhor tira de nós tudo aquilo que não provém do Senhor. Todos aqueles que estão também nos acompanhando na sua casa,
ou em outra cidade, em outro lugar, quem sabe até fora do país, que o Senhor esteja estendendo as tuas mãos sobre cada um de nós e nos dá a tua bênção e a tua vitória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, você é mais do que vencedor. O Senhor te alistou no exército dele, para que você possa lutar, e Ele já te deu as armas, e as armas não são físicas, são espirituais. Nesse momento nós vamos fazer o ofertório, você que trouxe sua oferta, seu dízimo, e eu quero orar pela sua vida. Você pode falar: Senhor, eu quero que o Senhor abençoe a minha vida financeira. E Deus abençoa a sua vida financeira. O maior investimento que o ser humano deve fazer não é num banco, mas é em Deus. A Bíblia diz que no livro dos Salmos 24:1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que neles habitam. Tudo é de Deus. O governo do homem é um governo passageiro, mas o governo de Deus é para sempre. Então é por isso que o investimento nosso tem que ser em Deus. Deus precisa de dinheiro meu? Não. Deus precisa da minha obediência. E é isso. Vamos orar. Eu quero orar pela sua vida financeira. Tanto você que está aqui e você que está na sua casa. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar que Deus venha cuidar de você muito mais ainda. Deus cuida de mim e de você, não importa a situação ou a época que você está vivendo. Deus, Ele é cuidador. Deus, Ele cuida. Deus, Ele não fala que cuida, Deus cuida. Tem muitas vezes que a gente fala que cuida e não cuida. Deus, Ele cuida. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, a minha oração agora nessa noite é dirigida, ó Deus, às pessoas, para que o Senhor abençoe a vida financeira. A vida financeira, ó Deus, daqueles que têm, ó Deus, acreditado no Senhor.
aqueles que têm colocado a confiança deles, não no tempo, não na época, mas colocado a confiança no Senhor. E nós oramos, ó Deus, para que o Senhor esteja honrando os teus servos, como o Senhor tem honrado. O Senhor é o Deus que honra cada um de nós. E eu oro, ó Deus, para que essa honra estende não só aqui, mas em todo esse lugar do mundo. Aonde estiver uma pessoa, ó Deus, que tem depositado a confiança dela no Senhor, essa oração é para essa pessoa. Nós não confiamos em nós, não confiamos, ó Deus, nas nossas habilidades, não confiamos nas nossas capacidades, porque tudo isso vem do Senhor. Então, Senhor, dê a tua bênção e a tua vitória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Vamos orar, vamos falar mais uma vez com Ele. Coloca a sua vida diante dEle. Pede ao Senhor que venha falar o seu coração nessa noite também. Fala com o Senhor que você está aqui. Fala, Deus, eu estou aqui. Eu quero ouvir a Tua voz. Fala comigo, fala ao meu coração. Deus, Ele tem uma palavra ao meu coração e ao seu coração. Deus, Ele pode falar comigo e com você. Então vamos orar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, e queremos agradecer o Senhor. Queremos te louvar, ó Deus. Queremos bendizer o teu nome. Fala ao nosso coração. Queremos ouvir, Senhor, a tua voz, a voz do Senhor. Fala conosco, não deixa a gente sair daqui da mesma forma que nós entramos. Não que nós entramos aqui ruins, nós entramos aqui, ó Deus, debaixo de uma promessa, aonde o Senhor é Deus que pode fazer isso na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus,
trabalhe na nossa vida, trabalhe na vida de cada um que está aqui nessa noite, e que possamos sair daqui diferente, debaixo de uma palavra do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor faz conosco é algo muito melhor, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo. Nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 2, versículo 11 até o versículo 19. Juízes, capítulo 2, versículo de número 11, versículo 11 até o versículo 19. Juízes, né? Abra sua Bíblia, vamos meditar, vamos falar com o Senhor, vamos falar com Ele aqui, e Ele é bom, Ele é maravilhoso. Juízes capítulo 2, verso 11 até o 19, quem achou diz amém. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo ao Balaíns, abandonaram o Senhor Deus dos seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram e provocaram o Senhor a ira, e abandonando-o, servindo a Balaíns e Astarotes, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram, e os vendeu na mão dos seus inimigos, ao redor, de modo que não puderam mais resistir diante deles. Por onde quer que saía, a mão do Senhor era contra eles, para o mal, como o Senhor tinha dito, e como lhe tinha jurado, e estavam em grande aflição. Mas o Senhor suscitou juízes, que os livraram da mão dos que despojavam. Contudo, não deram ouvidos nem aos seus juízes, pois se prostituíram após outros deuses, e os adoraram depressa, se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, em obediência aos mandamentos do Senhor. Não fizeram como eles. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, ele era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, em razão do seu gemido, por causa dos que oprimia e afligiam, mas depois da morte do juiz, rescindiam e se corrompiam, mais do que os seus pais, andando após outros deuses, servindo e adorando-os, e não abandonava nenhum das suas práticas, nem as suas obstinação. Pode sentar. Irmãos, Deus, Ele é um Deus de aliança.
Deus é um Deus que Ele tem um pacto. Deus, Ele não quebra aliança. Todas as vezes que Deus, por isso que Deus não chamou muitos povos. Se você olhar, Deus chamou um povo, chamado Israel. Deus chamou um povo. Deus, Ele cuida de quem Ele chama. Deus, Ele nos mostra aonde a gente precisa andar. Deus, Ele fala com cada um de nós. Todo aquele que anda com Deus, ele entende aquilo que Deus está falando. Você passa a não entender o que Deus está falando se você não anda com Ele. E o capítulo 2 de Juízes mostra algumas coisas. A Bíblia diz que Deus, o verso de número 1 do 2 diz assim: o anjo do Senhor subiu a Gilgal, Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe para a terra que com juramento prometi os vossos pais, e vos disse: nunca violarei o meu pacto com vocês. O verso 2 diz assim: e quanto vós não fareis pactos como habitantes dessa terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz, porque fizeste isso. Então Deus, Ele só fala com quem é dele. Deus, Ele só corrige com quem é dele. Se você olhar e falar assim: pastor, Deus, Ele quer a minha derrota? Não. Por que então eu sou derrotado? Por que que as coisas, elas não rompem para mim? Por que eu sou atingido muito fácil? Por que isso? Porque não ouvimos o que Deus está falando. A partir do momento que nós não ouvimos o que Deus está falando, nós vamos ser derrotados. Agora, o que acontece? O povo de Deus, Deus não levanta um povo para que o povo seja derrotado. O povo de Deus, quando ouve a voz de Deus, não são derrotados. Mas o povo de Deus não pode andar com os demais povos do jeito deles. Nós andamos no meio deles, mas não somos eles. Nós vimos eles fazer tantas coisas, mas nós não vamos fazer aquilo. Então, por que nós não somos iguais? Deus escolhe. Escolher é escolher. Deus não pegou e falou assim: eu chamei. Não, Deus escolhe. Deus escolheu ali. Então Israel tinha a marca de Deus. Israel conhecia a voz de Deus. Israel obedecia a Deus. Deus fez uma aliança com eles. A partir do momento, Deus, Ele não quebra a aliança. Porque a aliança de Deus, ela continua. A aliança de Deus não tem emenda. A aliança de Deus não tem isso. Então, quando nós saímos da aliança de Deus,
nós começamos a andar na aliança daqueles que nós estamos acreditando naquilo ali. Se a gente vê, Deus usou juízes, e a Bíblia é muito clara, Deus levantou juízes para que pudesse guiar o povo. Era uma liderança, era um líder. Deus era o rei, porque ainda não tinha chegado ainda, Israel não tinha um rei, como as nações tinham, era julgado por juízes. Deus era o rei de Israel, e Deus levantava juízes para julgar Israel. Então, e depois que você pega no capítulo 8, aí você vai pegar no capítulo 8 de 1 Samuel, e aí você já vai ver a questão que no capítulo 9 surge o primeiro rei, que é Saul. Mas antes Deus julgava com juízes. E todas as vezes que Deus levantava um juiz, era para mostrar para o povo. E o povo, vira e mexe, Deus estava mostrando para o povo. Mas a Bíblia diz que a partir do momento que aquele juiz morria, o povo voltava a se corromper do mesmo jeito. O povo se corrompia. Então o povo era flexível enquanto o juiz estava vivo. Morreu, ele se corrompia. Tanto que você pode olhar no capítulo final do Juiz, você vai ver o capítulo final, a Bíblia diz que todo mundo fazia o que queria. Porque o povo fazia o que dava na cabeça. E a partir do momento que nós não ouvimos a voz de Deus, nós somos derrotados em curto prazo e a longo prazo. Nós vamos ser derrotados. Não tem como não ser. Por que não tem como? Porque nós não ouvimos o que Deus está falando. Se você não ouve o que Deus está falando, você vai ser derrotado. E quando nós olhamos e começamos a seguir, e você está com a sua Bíblia aberta, nós vamos falar sobre isso nessa noite. E eu quero falar nessa noite a respeito. O nosso não ouvir a Deus nos traz derrota a curto prazo ou a longo prazo. Como podemos entender que não estamos ouvindo a Deus? O que eu entendo daquilo que eu não estou ouvindo? O que eu vou entender? Como eu vou entender que eu não estou ouvindo a Deus? A palavra ouvir, o que é a palavra ouvir? A palavra ouvir é a ação de perceber. O que é ouvir? É fazer com atenção, é considerar que está sendo passado, é se voltar para o que está chegando. Isso é ouvir. Olha o verso 11 comigo, do capítulo 2. O verso 11 diz assim: então os filhos de Israel fizeram
o que era mal aos olhos do Senhor, e servindo aos Balaíns. Quando você olha isso, daqui você já vê por que nós somos derrotados. Primeiro lugar, porque o que nós fazemos não agrada a Deus. A Bíblia diz que eles não faziam o que era bom aos olhos de Deus. Talvez nós fazemos algo que é bom aos olhos humanos. Por quê? Porque nós, às vezes, fazemos aquilo e aparentemente nós estamos agradando as pessoas. Mas nós não estamos agradando a Deus. A Bíblia diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Todas as vezes que nós fazemos aquilo que não agradamos a Deus e continuamos seguir aquilo ali, que nós estamos pensando que aquilo ali vai nos levar em algum lugar, não leva nós a lugar nenhum. Porque tudo aquilo que não agrada a Deus, Deus não deixa aquilo ali sem ser corrigido. Então, às vezes, nós estamos fazendo aquilo que não agrada a Deus e continuamos fazer aquilo ali. Porque a Bíblia diz, por que não agradou a Deus? Porque Baal toma lugar de Deus na vida de Israel. Ou seja, você serve a Deus ou você serve aquilo que não é Deus? O que está na sua vida? O que é primeiro lugar na sua vida? Aqui era Baal, o deus da fertilidade. Era um deus do paganismo. Era um deus que não tinha vínculo nenhum com Israel. Era uma imagem. Era algo que não tinha serventia nenhuma. Não podia andar, não podia falar, não podia agir, não tinha critério, não tinha, porque aquilo que não se move, aquilo que não fala, aquilo não tem critério, não tem jeito, aquilo não podia corrigir Israel. Então o que Israel faz? Deus pode falar, Deus pode usar alguém para me corrigir, Deus pode usar alguém para me chamar a minha atenção. Então o que acontece? Então é melhor eu servir um Deus, uma imagem, uma coisa que não vai me corrigir. Eu posso pegar uma estátua de Baal e pôr ela ali. Ou eu posso pegar uma estátua de Baal, colocá-la ali. Eu posso pegar uma estátua de Baal e colocá-la no bolso. Eu posso pegar uma estátua de Baal e colocá-la aqui. Eu posso andar com ela. Eu posso ditar ordem para ela. Ela não vai falar nada, porque ela é uma imagem. Ela é um Deus, mas não é Deus. Ela é um Deus. Ela é um Deus minúsculo. Ela não é um Deus maiúsculo. Ela não fez nada. Ela é apenas uma imaginação humana. O ser humano imaginou aquilo, colocou aquilo ali, e agora você se reverencia, você serve aquilo ali, e isso aí, Deus falou, espera aí, vocês estão me trocando por causa disso? Espera aí, quem é o Deus da sua vida? Quem é o Deus de vocês? Quem tirou vocês do Egito? Vocês tinham 430 anos,
que os seus pais estavam lá, não, eu tirei. Quem cuidou de vocês no deserto foi eu. E agora vocês estão me trocando por isso aí? Para algo insignificante? Algo que não tem serventia nenhuma? Então, irmãos, tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que não agrada a Deus, não pode me agradar. Tudo aquilo que não louva a Deus, não pode louvar a minha vida. Tudo aquilo que não traz alegria em Deus, não pode trazer alegria para mim. Então a Bíblia diz que eles fizeram o que era mal aos olhos. Deus olhou aquilo, Deus estava vendo aquilo, e os olhos de Deus aqui estavam mal, aquilo era mal, aquilo não era algo bom. E às vezes nós construímos deuses na nossa vida. Por isso que às vezes as derrotas vêm. Por isso nós começamos a viver situações que nós ficamos, por que que isso está acontecendo? Por que que essas coisas estão vindo na minha vida? Por quê? Por que que eu não consigo vencer essas coisas? Por quê? Porque tem coisas na nossa vida que não agrada a Deus. Você sabe como a derrota de Israel? A Bíblia diz que no capítulo 6 de Josué, a Bíblia diz que Deus fez Israel vencer Jericó. A Bíblia diz que ninguém entrava e ninguém saía. Era uma fortaleza. Era algo forte, era algo difícil de vencer. E o que acontece? Deus fez eles vencer Jericó. Jericó foi destruído. Deus fez que a cidade fosse vencida por Israel. Como eles venceu? Venceu obedecendo. Obedecendo. Porque não foi o grito, foi a obediência. Primeiro eles obedeceram, depois Deus falou, pode gritar. Porque se eu obedecer, irmãos, eu posso ficar calado que Deus faz eu vencer. Não é por causa do grito, é por causa da obediência. Rodia ali, vai rodeando a cidade, rodeou e tal. Agora vocês vão gritar, e na hora de gritar, grita. Aí a cidade veio e foi ruída. Mas a Bíblia diz que no capítulo 6, eles pegaram aquilo que não poderia pegar. Pegou uma cunha de ouro e uma capa babilônica. Enterrou ela. Aonde? Enterrou ela perto das tendas, no arraial. E a Bíblia diz que no capítulo 8, eles são vencidos por uma cidade chamada Ai, uma cidade pequenininha, venceu Israel. Josué vai perguntar, por que, Senhor? O Senhor nos deu vitória em Jericó, e por que nós não vencemos a cidade Ai? Ele diz, porque tem pecado, tem algo maldito na vida de vocês. Tem anátema, tem algo maldito. E eles fizeram, e olharam ali, e fizeram uma vistoria, e acharam quem? Acã. Acã era o que tinha pegado. Teve que Acã morrer. Ali era fisicamente. Fisicamente eles mataram Acã e toda a sua família, para que Israel pudesse voltar e vencer a cidade que eles tinham perdido. Porque Deus, Ele é Deus de aliança. E todas as vezes que nós quebramos aliança com Deus, nós somos derrotados.
não agrada a Deus, não agradou a Deus. Eles trocaram Deus por Balaim, por Baal, um Deus fictício, imaginário, que qualquer pessoa pode imaginar, fazer de você uma imagem e tal, por ali. Em segundo lugar, verso 12. E abandonaram o Senhor, Deus, dos seus pais que tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos, que havia ao redor deles, e adoraram e provocaram o Senhor a sua ira. Em segundo lugar, eu aprendo o nosso não ouvir a Deus nos traz derrota. Por que nos traz derrota? Porque nós brincamos de servir a Deus. O que é abandonar? Brincar. Não levar Deus a sério. Deus conhece se eu estou levando Ele a sério ou não. Você está pensando que Deus está com o braço cruzado nisso? Tudo isso que está acontecendo no país, no mundo, no Brasil, aqui, qualquer lugar, Deus não. Mas só, irmão, que nós estava vendo um povo brincando com Deus. Deus não brinca de ser Deus. Deus leva a sério o que Ele é. Deus, Ele não brinca. E às vezes a gente está brincando. Olha aqui para você ver. Quem tirou aquele povo do Egito? Deus. Aquele povo estava o quê? Aquele povo, eles abandonaram a Deus, dos seus pais, aquilo que tudo os seus antepassados falaram, ó, Deus é Deus, Deus é poderoso, Deus tirou nós do Egito, Deus Deus cuidou de nós no deserto, Deus abriu o mar vermelho, Deus fez tudo isso, mostrou todas as qualidades de Deus, como a gente fala das qualidades de Deus. Quantas pessoas pregaram, falaram para você, e agora quando a gente chega, a gente começa a brincar com Deus, a gente começa a não levar Deus a sério. O que é brincar com Deus, pastor? Não levar Deus a sério, não ouvir Deus, porque Deus às vezes quer que a gente rompe com situações como aliança. Deus quer que a gente às vezes rompe com amizades, a gente não rompe. Deus quer que às vezes a gente seja mais incisivo nas nossas decisões. Deus, Ele não quer que nós ficamos em cima do muro. Deus, Ele quer que a gente saia desse muro que a gente está. Deus quer uma posição mais sólida. Às vezes, pastor, mas fulano de tal vai ficar com raiva de mim. Irmãos, é muito melhor você ter amizade com Deus do que você ter amizade com pessoas. Por quê? Deus pode trazer pessoas para relacionar com você. Deus pode fazer isso. Agora, o que acontece? Nós brincamos, nós estamos brincando, nós não estamos. E outra coisa, nós não estamos levando Deus a sério. Nós devemos levar Deus mais a sério. Nós devemos entregar a nossa vida mais diante de Deus. Nós devemos viver mais em Deus. Nós devemos viver isso. Romper. Às vezes tem aliança na nossa vida que precisa romper. Deus está falando assim, você precisa romper essa aliança. Você não pode ficar desse jeito. Mas a Bíblia diz que eles não ouviram isso. Eles provocaram a ira. Eles provocou até Deus irar. Eles provocaram Deus. Como é que nós provocamos Deus? Como nós provocamos Deus? É quando nós queremos fazer aquilo que Saul fez. É aquilo. O que Saul fez? Só você pegar no capítulo 15 de 1 Samuel.
Quando Deus falou com ele assim: vai lá e fala com Saul, Samuel, para ele matar todos os amalequitas. Todos. Ele vai matar todos. Ele vai fazer isso. E a Bíblia diz que ele fez isso? Não. Ele poupou o rei de Amaleque e poupou algumas ovelhas. Deus não mandou ele poupar nada. Deus mandou ele romper com aquilo ali. E às vezes nós precisamos romper com situações, com coisas na nossa vida, porque aquilo vai nos trazer grandes problemas lá na frente. Aquilo vai trazer. Olha o verso 13. Abandonando e servindo Balaíns e Astarotes. Você pode ver que aqui eles agora estão adorando Baal, está adorando o Deus da fertilidade, está servindo agora a Astarote, que era o que? Astarote era um correlativo feminino. Olha para você ver o que é. Um Deus que não há, de maneira nenhuma, não tem regras. Você pode fazer o que você quiser. Você já viu quando você fala assim, ó, isso é pecado, mas eu não estou nem aí com isso aí. Eu respeito essa, não respeito. É pecado, é pecado. Se é pecado, é pecado. Nós não podemos viver uma vida do jeito que nós queremos. Se você quiser ver Deus agir na sua vida, trazendo algo diferente na sua vida, mudando a sua história, mudando a sua família, você precisa andar dentro das regras de Deus. Deus não é um Deus que nós podemos servir de qualquer maneira. Nós somos um povo diferente. As pessoas têm que olhar para nós e ver algo diferente em nós. Como Deus vai ser atraído por pessoas, sendo que nós estamos... Então o que Israel fez? Israel servia Baal. Agora Israel está servindo Astarote, ou seja, nenhum deles. Então era Deus imaginário, ali Deus pagão, né, entidades demoníacas, aonde, por que é isso aqui, pastor? Esses deuses aqui, irmãos, era Deus da prostituição, era Deus do liberalismo, era Deus da orgia, era Deus do bacanal, era isso que ele estava servindo. Então, esses deuses, eles faziam isso, esse negócio de orgia, esse negócio de swing, troca de casal, isso aqui já vinha disso. Eles colocavam essas imagens e se prostituíam. Era isso. É isso aí que aconteceu na vida de Acabe, no capítulo 16 de 1 Reis, quando ele casa com Jezabel, porque o pai de Jezabel adorava Baal, e o povo de Deus vira e mexe, Deus olha para o povo e o povo está na mistura, o povo não está fazendo a diferença, porque nós precisamos fazer a diferença. Você que está me assistindo agora, me ouvindo, pastor, por que eu estou sendo derrotado? Porque nós não estamos ouvindo Deus. Quando a gente ouve Deus, irmãos, a derrota não pode te vencer, não pode. Verso 14.
pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e eles o entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram, tiraram tudo, e os vendeu na mão dos seus inimigos, ao redor do modo que não puderam mais resistir diante deles. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós não temos força para lutar. Não temos. Psicologicamente nós estamos liquidados. Fisicamente também nós estamos. O medo entra, a insegurança entra. Por quê? Porque a ira do Senhor se acendeu contra Israel. A palavra Israel é domínio. Só que Israel não dominava mais. Israel estava sendo dominado. Deus chamou eu e você para dominar. Amém? Deus não chamou você para ser dominado. Por que que nós não estamos resistindo os nossos inimigos? Porque, olha para você ver, contra Israel, e eles entregou nas mãos. Deus entrega. É Deus que entregou. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Deus, ele tem o poder nas mãos dele. Só que acontece uma coisa, é a mesma coisa, Deus chegar. Olha o que Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor. Mas quando eu não estou ouvindo Deus, eu não tenho força para lutar. Não tem força. Você já viu essas pessoas que não têm força para orar mais? Já viu as pessoas que está fraca, não tem força mais para vir na casa de Deus? Por quê? Não está ouvindo Deus. Se entregou a Deus na mão dos seus inimigos. Olha o verso 15. Verso 15. Por onde quer que saía, a mão do Senhor era contra eles, para o mal. Como o Senhor tinha dito, e como lhe tinha jurado, e estava em grande aflição. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, quando não ouvimos a Deus, o não ouvir a Deus nos traz derrota, a curto prazo e a longo prazo. Como eu posso entender que eu não estou ouvindo a voz de Deus? O que acontece isso? O mal vence o mal. Tem como o mal vencer o mal? Sim ou não tem? Tem como? Sim ou não? Tem como o mal vencer o mal? Não. O mal só é vencido pelo bem. Então o que acontece? O próprio mal, ele traz o mal na sua vida. Deus quer que você tenha o mal? Não. Deus empurrou Adão para o mal? Sim ou não? Deus empurrou Adão para o mal? O mal estava lá? Sim ou não? Estava. Mas Deus empurrou ele para lá? Ó, Adão, o negócio é o seguinte: não, Deus falou, de toda a árvore você pode comer. Tem muita árvore que você pode comer dos frutos. Pode ou não pode?
mas o que está no meio do jardim você não pode comer, porque ela é a ciência do bem e do mal, está ali. Então, o mal não tem como vencer o bem, mas o mal vence o mal, porque mal é mal. O que acontece? Olha o verso 15: por onde quer que saía, a mão do Senhor era contra eles, para o mal. Porque Deus quis o mal para eles? Não. Deus só usou o mal que estava neles. Deus não queria o mal para, Deus não quer o mal para ninguém. Mas Deus usa o que você tem. Você tem o mal. Você está vivendo, Deus está falando, não vive o mal. Você não pode viver o mal. Você tem que viver o bem. Mas você está vivendo o mal, Deus está falando. Mas você não está dando ouvido ao que Deus está falando. Aí nós estamos sendo derrotados. Aí a derrota vem. Nós estamos tendo revés. Nós estamos tendo destroço na nossa vida. Nós temos embaraço na nossa vida. Por que está acontecendo isso? Porque o mal está vencendo o mal. Deus entrega nós naquilo que nós já estamos naquilo. Deus não colocou, a Bíblia diz que Deus coloca a bênção e a maldição. Escolhe e vive daquilo ali. Então, o mal, ele é vencido pelo bem. Mas se eu não estou vivendo o bem, como é que eu posso vencer o mal? Vamos fazer uma coisa aqui, beleza, vamos supor. A Bíblia diz, Jesus falou uma coisa interessante. E talvez as pessoas peguem o versículo totalmente fora do contexto dele. Jesus, ele diz, no mundo tereis aflições. Mas primeiro ele diz, no capítulo 16, 33 de João, diz assim: eu vos escrevi que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se eu estou em Jesus, eu venço a aflição? Sim ou não? Se eu estou em Jesus, sim. Ele está dizendo, no mundo tereis aflições. Você vai continuar na aflição. Ele diz isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então ele venceu. Agora, como eu vou vencer a aflição ou aflições, sendo que eu estou suscitando ela na minha vida? Eu estou falando só dela. Como é que você pode vencer algo ruim, sendo que você está colocando aquilo como um troféu na sua vida? Então nós só somos, Deus ele entrega Israel naquilo que Israel já estava fazendo. É aquele negócio, você vai dando conselho, até você fazer o quê? Deixar aquilo para lá. Você deixa aquilo para lá, porque você está dando conselho. Então o que acontece? Deus vai falando. E as pessoas estão tomando as suas decisões. Deus não quer aquilo. Deus quebra aliança, sim ou não? Deus é Deus de aliança. A aliança de Deus não quebra, mas a minha com Deus quebra. Verso 16. Mas o Senhor levantou juízes que os livraram da mão dos que espojavam. Deus levantava juízes. É interessante que Deus suscitou o Senhor juízes. O castigo para a idolatria. Israel estava vivendo a idolatria.
fora do planejado, para levar Israel de volta a Deus. Então, o que Deus usava os juízes? Para que voltasse o povo a Ele. O Senhor respondeu às orações penitentes do seu povo. E na hora da sua angústia, levantou juízes, isto é, salvadores ou libertadores. Então, o que juízes fazia? Era o salvador do povo, eram os libertadores do povo. O Deus está fazendo isso agora nessa noite. Deus está me levantando aqui para trazer uma palavra para mim e para você. Deus está falando, eu estou levantando Ele como a voz nessa noite para você. Você pode sair daqui e você pode ter vitórias, conquistas na sua vida. Agora, você pode sair daqui e continuar sendo derrotado do mesmo jeito. Você pode continuar sendo derrotado do mesmo jeito. Mas a Bíblia diz, agora, é interessante, olha o verso 17. Contudo não deram ouvidos aos seus juízes, pois se prostituíram após outros deuses e os adoraram depressa e se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, em obediência aos mandamentos do Senhor, não fizeram como eles, ou seja, não deu ouvido. Os pais falavam, Deus fez isso, Deus é maravilhoso, Deus é glorioso, mas eles não deram ouvido. Sabe por que eu sou derrotado? Porque eu fechei os meus ouvidos para Deus. Deus está falando, mas eu estou surdo. Eu consigo ouvir todo mundo, mas não consigo ouvir Deus. Por quê? Por que eu não consigo ouvir Deus? Porque quando Deus fala comigo, Deus quer mudança na minha vida. Então é muito fácil eu ignorar o que Deus está falando. Ou falar, não é bem assim. O que o pastor está pregando, não é bem assim. Não é assim não. É algo diferente. O pastor, não. Irmãos, eu nunca preguei uma mensagem de correção tão calmo como eu estou pregando hoje. Nunca fiz isso. E a Ruth anda comigo já há bastante tempo, né? Nunca. O que acontece? Nós estamos fechando os nossos ouvidos para Deus. Irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo novo, de grande aflição, mas é um tempo que nós devemos abrir mais os nossos ouvidos para Deus. Nós devemos ouvir muito mais a Deus do que qualquer outra notícia. Sabe por quê? Porque é no meio do destroço que Deus tira o povo dele. É no meio. Deus tirou Ananias, Misael e Azarias da onde? Dentro da onde? Dentro da onde? De uma fornalha. Deus tirou eles fora? Deus tirou eles dentro. Dentro. Agora é interessante que os que iam levar eles fizeram o quê? Morreram. Eles morreram? Eles caíram dentro da fornalha e Deus tirou eles dentro da fornalha. Por quê? Porque eles entraram lá sabendo de uma coisa. Eles deram ouvido a Deus. Os ouvidos, eles não estavam surdos para Deus. Eles estavam surdos para o Nabucodonosor, estava surdo.
O que o Nabucodonosor falou não entrou neles, mas o que Deus falou entrou neles. E Deus não falou com eles, não. Deus não falou assim, eu vou livrar vocês. Deus não falou. Mas eles tinham tanta convicção de Deus, falou, eu vou entrar lá. Mas se eu morrer, eu morri, não tem problema não. Mas eu vou dar ouvido para Deus. É isso que nós precisamos. Ouvir a Deus. Você está pensando que muitos pais da igreja, homens como Calvino, homem como Martinho Lutero, como Spurgeon, como outros, enfrentaram situações até muito mais difíceis, catastróficas, como nós estamos enfrentando. John Wesley. Mas eles ouviram Deus. Então nós não podemos, nós temos que ouvir Deus. Verso 18. Quando o Senhor levantava juízes, Ele era com o juiz, e livravam da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles, em razão do seu gemido, por causa dos que oprimia e afligiam. Deus não levanta juízes à toa. Deus levantava por quê? Porque Deus queria guiar aquele povo. Sabe por que Deus levanta uma liderança? Sabe por que Deus levanta pregadores? Segundo o seu coração, para guiar o povo. Deus, Ele não quer levar você para o caminho da derrota. Deus quer levar você para o caminho da vitória. Mas para levar você no caminho da vitória, você precisa ouvir aqueles que Deus levanta. O que os juízes eram? Salvadores, libertadores. Deus levanta. Mas o que acontece? Nós só podemos ter relevância naquilo quando nós ouvimos o que Deus está falando, através daquele que Deus está falando. Quando eu ignoro o que Deus está falando, seja quem Deus está levantando, eu estou ignorando o que Deus é. Verso 19, aqui eu encerro. Mas depois da morte do juiz, rescindiam-se e corrompiam, mais do que os seus pais, andando após outros deuses, servindo, e adorando, e abandonavam nenhuma das suas práticas, nem suas obstinações. Sabe o que acontece? Deus levanta homens. Homens morrem, mas o que Deus fala continua. Sabe por que nós somos derrotados? Porque nós estamos seguindo homens enquanto está vivo. Mas o homem vai morrer. Mas o que Deus falou não morre, continua. O que Deus fala continua, não morre. E é isso que nós precisamos. O que eu estou falando aqui continua. A Bíblia continua viva. Deus continua vivo. Eu vou morrer. Mas o Deus que falava com Israel não morreu. Morreu juízes. Mas Deus estava vivo.
Só que o que os juízes falavam, enquanto vivo estava, eles acreditavam. Morreu Deus. Não, Deus continua vivo. O homem morre, mas Deus continua do mesmo jeito, falando e usando os seus instrumentos aonde estiver. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar, vamos falar com Ele. As derrotas têm entrado em nossa vida, porque nós não estamos ouvindo Deus. Senhor Deus, tem misericórdia da nossa vida. Senhor, nós estamos aqui, e nós acreditamos, Senhor, que o Senhor não quer derrota para nenhum de nós. O Senhor não quer derrota nem para Conceição, e para lugar nenhum o Senhor quer derrota. Mas nós estamos, Senhor, sendo derrotados, porque nós não estamos ouvindo o Senhor. E a partir do momento, Senhor, que nós não ouvimos a Tua voz, nós fazemos o que nós queremos, nós somos derrotados, mas o Senhor não quer. O Senhor não quer que nós vivemos em destroço, em revés. O Senhor não quer embaraço na nossa vida, mas o Senhor quer que nós tenhamos uma vida melhor, sossegada. O Senhor tem levantado homens e mulheres que têm falado a Tua palavra, têm ensinado a Tua palavra. E cabe nós, Senhor, andarmos dentro da palavra do Senhor. Pai, muito obrigado por tudo. Eu espero que esses que estão aqui, e que tem muitos, ó Deus, nos vendo, nos assistindo, nos acompanhando, e aqueles que vão também nos acompanhar, ó Deus, pelo YouTube, que o Senhor possa continuar falando conosco, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmão, Deus abençoe sua vida. Quinta-feira nós vamos estar aqui, se Deus assim quiser, com o culto da vitória, com mais uma palavra de Deus. Deus, Ele traz nós aqui para nos ensinar. Se nós seguirmos o ensinamento de Deus, derrota não pode estar na sua vida, quando nós seguimos aquilo que Deus fala. Que Deus abençoe sua vida, abençoe todos aqueles que estão conosco ainda. Deus abençoe sua vida. Faz o que Deus está falando. Eu tenho certeza que a sua vida vai estar sendo muito mais abençoada. Que o amor de Deus Pai, que a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre, sobre a nossa vida, a nossa família, a nossa cidade, o nosso Brasil, e sobre todo o povo de Deus, espalhado no mundo inteiro. Quem crer diz amém. Deus abençoe e até lá, em nome de Jesus.